Esta é a Vinde Live. A Vinde Live é transmitindo o amor de Cristo, transmitindo a palavra de Deus, falando de boas novas, de salvação, trazendo a história bíblica, fatos bíblicos, trazendo geografia bíblica, trazendo teologia, certo? Falando do amor de Cristo. É esta que é a proposta da Vinde Live. Este tempo é necessário pra te amadurecer e depois vem novidade pra você. A comunicação é minha, professor Josias Matos, juntos até as 23 e mais um pouco, pois estaremos aqui com uma exposição da EBD, certo? E estaremos fazendo o estudo 8 de Colossenses 4, com o tema Vivendo com Sabedoria, certo? Este projeto que nós estamos acompanhando, que é a Educação Cristã Continuada, este é um projeto desenvolvido pela Assembleia de Deus em Belém, no Pará, no Brasil, certo? E este projeto, ele trata de trazer estes temas destas lições na Escola Bíblica Dominical, certo? É sempre um prazer imenso tê-los aqui em nossa companhia. Devo dizer que nós vencemos o cansaço com o apoio do meu filho, Josué Melo Matos, dando aquele apoio. Eu louvo a Deus pela vida do meu filho e nós conseguimos vencer o cansaço e um compromisso. Muitas pessoas estavam aguardando por este momento, pois nós fizemos uma divulgação sobre que nós estaríamos hoje, no ar, através destas grandes plataformas e trazendo justamente a palavra de Deus, tá bom? Logo mais nós estaremos já entrando no estudo e eu quero aqui apresentar para você que ainda não conhece, certo? Esta é a Vinde Live. A Vinde Live acontece segundas, quartas e aos sábados, certo? Sempre a comunicação é minha, professor Josias Matos, tá bom? E você ouve a Estação Vinde. A Estação Vinde é uma web rádio, certo? Ela funciona 24 horas com uma playlist abençoada. Então nós temos essas ferramentas, nós temos aqui, portanto, a Estação Vinde. Esta é a Vinde Live, que funcionam, que são retransmitidas, são transmitidas, são produzidos estes conteúdos nas grandes plataformas do Brasil e do mundo. E nós temos também o canal naquela plataforma YT, é isso, meu filho? Certo? Ela que divulga vídeos, né? E nós temos lá também o canal Vinde, basta você buscar canal Vinde, certo? Professor Josias Matos, e você encontrará muitos conteúdos interessantíssimos, sempre com base bíblica, sempre com esclarecimentos, com ensinamentos, com sermões, com pregações, com estudos da palavra de Deus. Eu adorarei ao Deus da minha vida. Vamos entrar no estudo neste momento, certo? Iremos entrar no estudo para que nós possamos realmente meditar nessas verdades tão maravilhosas da santa, gloriosa e bendita palavra de Deus. Aqui eu quero dar uma boa noite aos evangélicos, aos cristãos, aos crentes, aos livre-pensadores,
aos avivalistas, você que não professa nenhum credo religioso, seja bem-vindo. Para nós é um prazer imenso, até porque esta palavra nós estamos tratando aqui de uma vida com Deus, de uma vida cristã. Nós estamos trazendo aqui a cristologia, é importante para a humanidade, certo? É importante para todos os credos, para todas as raças, para todas as tribos, para todas as nações, certo? Então a cristologia ela é importante e nós temos que realmente atentar para esta mensagem, atentar para a mensagem da cruz, dar crédito à mensagem da cruz e saiba que estas verdades são suficientes para nortear as nossas vidas em uma série de áreas. Como nós vimos no estudo passado. Então nós iremos aqui entrar nesse belíssimo estudo, certo? É o estudo 8, Colossenses 4, vivendo com sabedoria. Vivendo com sabedoria. Ok? O objetivo deste estudo é reconhecer a importância da oração constante. A nossa comunicação com o Eterno. Esta comunicação vertical com o Criador. Criação e Criador. Filhos e o Pai Eterno. Servos e o seu Senhor. Isto é importante. Reconhecer a importância da oração constante. Compreender que a sabedoria consiste em atrair as pessoas a Jesus. Quem é sábio, escolhe o melhor caminho. Quem é sábio, aprende com o mestre dos mestres. Quem é sábio, realmente se achega a Jesus, tá bom? E compreender que a vida cristã exige cooperação, unidade, juntos, certo? Amizade, né? Irmandade, isto é muito bom, tá bom? Então nós iremos aqui já para o estudo que tem, o estudo é o 8º estudo, Colossenses 4, vivendo com sabedoria, e o texto áureo nos diz: portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. Nós temos uma verdade prática que nos diz: ser discípulo de Cristo envolve viver com sabedoria e servir com fidelidade. Certo? Este estudo ele é dividido da seguinte forma: a introdução, nós teremos o primeiro tópico, vida de oração, o segundo tópico, sabedoria prática, e o terceiro tópico, a comunhão ativa, e no final nós estaremos trazendo uma aplicação pessoal deste maravilhoso estudo, tá bom? Nós iremos aqui a introdução que nos diz o seguinte: em Colossenses 4, Paulo prossegue sua exortação à nova vida cristã, estendendo ainda mais sua aplicação à vida prática. Observe, a vida cristã, ok? Paulo traz estas exortações referentes à nova vida em Cristo, e esta vida em Cristo, ela tem uma relação direta com a nossa vida prática, ok? Ele destaca a importância de uma vida de oração constante e vigilante, guiada pela gratidão. A nossa forma de nos comunicar ao Criador, ao nosso Deus, Criador dos céus e da terra, é através da oração, é através daquele momento de contrição que nós adentramos nos nossos quartos, ou nós estamos em um culto, em uma reunião, e aquele momento de oração em que você fala com Deus, em que você se expressa a Deus, em que você glorifica a Deus, em que você exalta ao Senhor através das suas orações, através do seu clamor. Então,
chama os crentes à sabedoria prática nas suas relações pessoais e a uma comunhão ativa e gloriosa. Quando nós nos referimos aos crentes, isto não é religião, certo? Quando nós referimos aos crentes, isto refere-se a quem crer em Deus, a quem crer no Pai, no Filho e no Espírito Santo, a quem crer na palavra, a quem crer no caminho, verdade e vida, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem crer no seu sacrifício, o seu nascimento, o seu ministério, a sua vida aqui na terra, certo? A sua o grande trabalho que desenvolveu pregando o evangelho, falando de salvação, curando, libertando, se entregou na cruz do Calvário, ressuscitou no terceiro dia, está à destra de Deus intercedendo por nós. Então, quando eu me refiro aos crentes, eu estou me referindo a você que tem esta crença, que pratica esta crença, ou que você entende esta crença. Muitas das vezes não são praticantes, mas nasceram num lar cristão, vivem com cristãos, né? E de fato entendem quando nós nos referimos aos crentes, certo? Então vamos ver aqui. Afinal, a fé viva transforma não só o coração, mas também as atitudes diárias. A fé viva, a fé que realmente ela é praticada, a fé que ela é colocada em prática, ok? Ela realmente ela implica, ela tem ação no nosso cotidiano, na nossa vida diária, na nossa convivência, em sociedade, em família, onde quer que estejamos, ok? Então, a fé viva transforma não só os corações, mas também as atitudes diárias de todos nós. O primeiro tópico nos diz o seguinte: vida de oração. Colossenses capítulo 4, de 1 a 4, o primeiro ponto deste primeiro tópico diz o seguinte: perseverança. Perseverança. Perseverai na oração. O primeiro tópico nos diz o seguinte: perseverança. 4, Colossenses 4, a parte, versículo 2a. Perseverai na oração. Paulo destaca o valor da perseverança na vida cristã, associando-a à constância na oração. Quando ele diz para sermos perseverantes na oração, no versículo 2, parte A, ele não sugere uma prática ocasional, mas convoca os salvos, os crentes, a uma vida de compromisso contínuo com Deus, uma disposição persistente de buscar a Deus, mantendo a oração como um fundamento espiritual desta permanente busca. É importante nós mantermos. Nós temos exemplo, né, na Bíblia de homens e mulheres de Deus, os heróis da fé, né, que viviam em oração. Né? Viviam em oração, e nós temos o exemplo de Daniel, né? Orava 3 vezes ao dia, sempre buscando pela manhã, à tarde, à noite, né? Sempre ali, adorando a Deus, buscando a Deus, conversando com Deus, ok? Tendo intimidade com Deus. A oração nada mais é do que esta comunicação com o Eterno e esta intimidade que é gerada quando você conversa. Como você pode ter um relacionamento com alguém que você não fala? Como você pode ter
uma intimidade com quem você não conversa? Como você pode ter os benefícios, inclusive, que esta pessoa pode gerar na sua vida, se você não tem contato, se você não tem esta relação? Então, com Deus, não é diferente. Assim como eu já dei exemplo no outro estudo, quando no final da tarde ele visitava Adão no jardim, certamente conversava, certamente passeava, certamente tinha, né, ali contato. E esta força de expressão eu vou usar, e este desejo, né, porque Deus Todo-Poderoso, né, este desejo, Deus tem este desejo de se relacionar com o homem, de se relacionar com a sua criação, de ter intimidade comigo, com você, com todos nós. E por isso que é importante nós termos este contato diário através da oração, esta oração constante. Como você se relaciona com a sua família sem que você, digamos, passe 2 dias, 3 dias, 4 dias sem falar, né, com seus filhos, com seus pais, com seus irmãos, com as pessoas que convivem com você, no trabalho, na escola, na faculdade, no bairro, na rua, né? Então você, de fato, precisa estabelecer este contato, esta conversa, né? E com Deus não é diferente. É importante estabelecer este contato, esta intimidade. E à medida que nós nos chegamos a Deus, Ele se achegará a nós. A palavra de Deus nos diz isso. Achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós. Que coisa maravilhosa! O próprio Deus intervir nas nossas vidas de maneira tremenda, poderosa e sobrenatural, já que Ele é o detentor de todo o poder nos céus e na terra. É importante termos um amigo, né? É importante termos este Pai amoroso, né? Este Senhor que nos conduz, que nos orienta, que nos guarda, que nos abençoa. É maravilhoso, certo? Jesus ensina que a oração perseverante reflete uma fé que não desiste, mesmo diante de aparentes demoras, né? Muitos dizem que quando Deus está em silêncio, Ele está trabalhando. Isso parece ser uma demora para nós que queremos sempre as coisas imediatamente. Mas eu devo dizer e te desafio a confirmar que você já teve experiência de pedir algo a Deus, de clamar algo ao Senhor, de suplicar a Ele, né? E por algum tempo houve um silêncio, e quando a petição foi atendida, você hoje diz que ela veio na hora certa, no momento certo, no momento exato. Por quê? Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe o momento certo de agir. Ele sabe, e se ele está realmente ali, né, aguardando pela sua reação, pelo seu contato, por esta relação, estreitar esta relação com Ele, né? Muitos às vezes pedem, certo? Mas no momento de se relacionarem intimamente com Deus, de fato e de verdade, né, com responsabilidade, né, com fidelidade, muitos não querem. Querem receber os benefícios, mas não querem receber, né, o dono da bênção. Querem receber a bênção e desprezam o dono da bênção. Então é importante que nós venhamos atentar para estas verdades. Importante que nós venhamos atentar para esses detalhes que fazem
total diferença nesta relação de filhos com o pai, de servos com o Senhor, certo? Com um amigo fiel. Ok? A perseverança, então, é tanto uma demonstração de confiança em Deus, né? Nós vamos aqui num parágrafo anterior. Então nós falamos sobre esta prática ocasional, né? Ele não sugere uma prática ocasional, mas convoca os salvos aos crentes, a uma vida de compromisso contínuo com Deus, uma disposição persistente de busca a Deus, mantendo a oração como um fundamento espiritual dessa permanente busca. Já foi dito isto anteriormente, estou repetindo. Jesus ensina que a oração perseverante reflete uma fé. Olha só, oração perseverante reflete uma fé. É o exercício da fé. É colocar a fé em prática através desta oração perseverante. Certo? Jesus ensina que a oração perseverante reflete uma fé que não desiste. Não desiste. Você tem uma súplica, você não vai desistir da sua súplica. Você intercede por quem? Você ora por quem? Você faz as suas orações por quê? Para quê? Então nós precisamos manter, certo? Ser perseverante nesta oração, porque ela reflete uma fé que não desiste fácil. Nós não podemos desistir fácil. Com Deus é vencer ou vencer, mesmo diante de aparentes demoras. Já foi dito isto. A perseverança, então, é tanto uma demonstração de confiança em Deus, quanto um meio de fortalecer a nossa fé. Lucas 18:1. Também no Salmo 27:14, nós encontramos versículos que dão base a esta palavra. Como se vê, a perseverança na oração é uma jornada de confiança contínua. É uma jornada, é uma caminhada de confiança contínua, sustentada pela certeza de que Deus ouve e age no seu tempo. Ok? Assim, Paulo exorta a igreja a manter o foco na oração, como Cristo ensinou, sabendo que esta prática transforma o coração e nos ensina a confiar em Deus, vê e age, mesmo quando seus caminhos não são visíveis aos nossos olhos. Né? A ação de Deus, a presença de Deus, as mãos de Deus, a intervenção divina, muitas das vezes não são visíveis aos nossos olhos. Naquele momento, naquela hora, naquele instante, imediatamente, Ele vai trabalhando nesta jornada. É uma jornada de fé. Glória a Deus. Iremos para o segundo ponto, vigilância. Colossenses 4:2, a parte B. Vigiando com ações de graça. Paulo agora nos convida a vigiar com ações de graças, enfatizando a importância da vigilância na vida de oração. Vigiar é manter nossos sentidos espirituais atentos em prontidão, enquanto buscamos a Deus, né? Vigilantes, em prontidão, enquanto buscamos a Deus. Realmente nós estarmos ali, perseverantes em oração. Isto envolve estar alerta contra distrações, tentações e desânimo, reconhecendo que o inimigo sempre tenta nos desviar. Aí a importância da vigilância. Amém?
a importância da vigilância. Boa noite, que Deus abençoe, a paz do Senhor. Sara Leite, diretamente dos Estados Unidos, um abraço especial, que Deus abençoe. Temos muitas participações nas grandes plataformas que nós estamos aqui transmitindo. Quisera eu poder mencionar a todos, tá bom? O nosso estudo é extenso, mas aqui fica a minha saudação, o meu carinho, as minhas orações. Vocês fazem parte das minhas intercessões, tá bom? Que Deus abençoe. Um grande abraço ao pastor Leite, um abraço especial, em nome do Senhor Jesus, tá bom, Sara? Que Deus abençoe. Vamos adiante. A vigilância na oração nos leva a uma atitude de permanente sobriedade espiritual. Olha só a sobriedade espiritual. Quando nós permanecemos vigilantes em oração, perseverantes em oração, né? Nesta busca contínua, isto aí, certo? Isto é uma atitude de permanente sobriedade, né? Ali você está colocando em prática a razão, né? A sobriedade, isto é importante. A sobriedade espiritual, isto é importante. Permitindo que sejamos guiados pelo Espírito Santo e que nossas orações sejam mais intencionais e eficazes. O Espírito Santo age, nós entramos em oração racionalmente nessa sobriedade espiritual e certamente esta oração ela vai ser intencional e eficaz. Olha só como é algo extraordinário que nós temos que colocar em prática e aprender isto, certo? E desenvolver isto em nossas vidas, tá bom? Isto está em 1 Tessalonicenses 5,6. Você encontra também a base para esta palavra que eu acabei de mencionar em Romanos 8, 26 a 27. O ato de vigiar é um complemento essencial da oração. É essencial este complemento na oração. Por quê? Porque nós falamos anteriormente, para não tirar atenção, para não desviar, né, o pensamento, o foco, certo? Da sua oração, da sua intenção em orar, né? Na direção que você está orando. Então, este ato de vigiar é um complemento essencial da oração, pois nos mantém em guardar contra os perigos espirituais que podem minar nossa mente e enfraquecer nossa persistência. Já aconteceu com você? Você, né, diz, bem, eu vou orar, eu vou dobrar os meus joelhos, eu vou sentar aqui na mesa, eu vou aqui meditar aqui na escrivaninha, eu vou fazer um devocional agora. E neste momento em que você está se organizando, planejando, projetando este instante de devocional, de oração, algumas coisas começam, né, a tentar chamar a sua atenção, a tentar lhe tirar deste momento. Então, nós temos que ter vigilância quanto a isto, certo? Nós temos que entender quais são as ações que estão promovendo esta distração. Nós temos que entender isto, né? E perseverarmos, certo? E mantermos o foco, a finalidade, a vigilância, ok? Por fim, Paulo conecta essa vigilância com ações de graças, indicando que a gratidão deve marcar nossas atitudes de vigilância, fazendo-nos lembrar da fidelidade e bondade de Deus e nos encorajando a permanecer firmes e vigilantes em todas as circunstâncias. Certo?
é importante este ponto de ações de graças, né? Ações de graças e gratidão na oração. Isto é fundamental. Eu diria que estas são as primeiras palavras a serem ditas através da oração, em oração, estas palavras de ações de graças, de gratidão, né? De gratidão. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Olha só, gratidão, né? Santificado, tu és santo, dando graças a Deus, certo? Então, vamos adiante. Certo? Nós vimos aqui, agora nós iremos para o terceiro ponto deste primeiro tópico, intercessão. Colossenses 4:3-4. Suplicai ao mesmo tempo também por nós. Suplicai ao mesmo tempo também por nós. Em Colossenses 4:3, Paulo faz um pedido de intercessão à igreja. Olha a grande importância da intercessão e a importância da oração. Se você desenvolve este hábito, este costume saudável, esta prática em oração, você fortalece a si mesmo e, através da sua oração, você intercede pelos seus. Você coloca nas mãos de Deus, você coloca diante do Senhor, você suplica proteção divina, você suplica intervenção divina, você fala, né, daquilo, Senhor. Geralmente, meu filho, quando vai para a faculdade, Senhor, guarda o meu filho, livra de todos os males, protege, oculta debaixo do teu sangue, reveste com a tua armadura. Então, isto só é possível através da oração. Você suplicando, você mencionando, você dizendo, você conversando com Deus, você pedindo o seu auxílio, pedindo a sua intervenção. Como Ele poderá, né, te atender se você não se manifesta? Deus, Ele é onisciente, onipresente e onipotente. A onisciência de Deus sabe de todas as coisas, até mesmo antes de nós nos pronunciarmos. Mas esta atitude de você fazer oração, de você falar, de você colocar diante de Deus, isto demonstra o quê? A sua fé em Deus. É importante nós entendermos isto e desenvolver esta relação com Deus, uma relação de intimidade com Deus, certo? Então, esta importância de orarmos um pelos outros, especialmente no que diz respeito à missão do Evangelho. Todos nós sabemos que esta carta de Paulo aos Colossenses, ele está em Roma, preso, está aprisionado, e ele escreve essa carta aos Colossenses. Certo? E o fundamento de toda a vida de Paulo, de toda a trajetória de Paulo, da sua conversão, do seu novo nascimento, do seu ministério, da sua vida apostólica, certo? Das cartas que escreveu, dos livros que escreveu, sempre foi com a intenção de propagar o Evangelho. Propagar o Evangelho. E isto foi e é extremamente importante. Olha esta carta aos Colossenses, à igreja de Colossos, o grande significado desta carta, aqueles que estavam ali sendo ameaçados por heresias, certo? Por seitas. E Paulo escreve essa carta admoestando os irmãos em Colossos, e estes irmãos se fortalecerem ainda muito mais, né? Desenvolveu ali naquela igreja uma fé saudável, E o Evangelho é importante, como falei no início desta programação, deste estudo, eu falei, o Evangelho é importante porque ele age em todas as áreas das nossas vidas, físicas e espirituais. Saiba disso.
Por isto, o interesse de Paulo em propagar o Evangelho. Ele pediu oração aos irmãos justamente por isto, pela missão do Evangelho. Ele pede, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo. Eu vou lhe provar neste exato momento que a oração funciona, a oração tem os seus efeitos, e a oração Deus ouve, atende, e os nossos rogos, a nossa súplica, as nossas orações são ouvidas. Certo? Nesta conjuntura, esta palavra, esta epístola, esta carta estava sendo endereçada à igreja de Colossos. E Paulo pede aos irmãos de Colossos que orem para que Deus abrisse outras portas. Quando você vai para os fatos históricos, você verá que depois Paulo escreve para outras igrejas, igrejas que vão se estabelecendo, igrejas que vão se consolidando, comunidades que vão se organizando, e ele escreve, e as cartas vão, e estas cartas vão chegando, admoestando à luz do Evangelho estes povos, estas famílias, essas pessoas, e a igreja vai expandindo. E olha o resultado das orações de Paulo, das intercessões da igreja. Esta verdade chegou até mim e a você. Esta verdade chegou a onde houver uma alma vivente, esta verdade está chegando até lá. Isso é ou não é resultado de oração? A oração de Paulo para que portas fossem abertas foram atendidas ou não foram? Olha o que Deus promoveu na vida, no ministério de Paulo em vida, Paulo vivo, e depois que ele passou para a eternidade. Até hoje está dando frutos, até hoje está expandindo, até hoje está orientando, até hoje está admoestando. Isto é uma prova evidente. Não restam dúvidas quanto o poder da oração, o poder da intercessão. Orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo. Ok? Como se vê, além de orarmos por nossas necessidades pessoais, somos chamados a interceder pelo avanço da obra de Deus. Né? Quando você ora, você tem acesso à palavra, você está numa comunidade evangélica, você está servindo a Deus, você está caminhando, você está bem, você está feliz, você está com comunhão com Deus, você está, né, numa vida maravilhosa, neste caminho de verdade e vida, né? Neste caminho de paz, neste caminho que muitas das vezes nós temos tribulações, mas nós sabemos que elas são momentâneas. E quando você intercede para que Deus, que este evangelho venha a se expandir, ele vai chegar, sabe onde? Aonde você não chega, num parente, num amigo, em um vizinho, em um filho, certo? Em alguém que você ama e que precisa de transformação, que precisa de um milagre, que precisa de uma bênção, que precisa realmente de Deus. Daí você intercede, você ora, você coloca diante de Deus, você mantém esta rotina saudável, esta prática saudável da oração, e você começa a ver os resultados
desta oração, você começa a ver o agir de Deus, você começa a ver Deus agindo de maneira tremenda, poderosa e sobrenatural na sua vida, na sua casa, na sua família, certo? Isto é o resultado de uma vida de oração. Pastora Lúcia, que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus, minha irmã, Pastora Lúcia, lá numa ilha aqui, né, na região metropolitana de Belém, estamos falando do Pará, da Amazônia, para todo o Brasil e para todo mundo, está lá no Mosqueiro. Que Deus abençoe, Pastora Lúcia, que Deus abençoe as crianças, que Deus abençoe o Pastor Nathaniel, um abraço especial, em nome do Senhor Jesus. Abrace também aí, né, Joselzinho, a Rebeca, a Júlia, a Rafa, José o pai, todos que estão aí no Mosqueiro, tá bom? Que Deus abençoe. Então, queridos, para você ver o poder da oração, em uma sociedade individualista e materialista, a Bíblia nos convida a sair de uma visão centrada em nós mesmos, abraçando a intercessão como instrumento para a expansão do reino. Inclusive, eu já ia falar sobre isto, né? Quando você ora, você abençoa a cidade, você abençoa o seu estado, você abençoa a nação. Esta nação está precisando de muitos intercessores. Esta nação precisa das nossas orações e ela se mantém por causa de oração. Sabia disso? Esta nação ainda não de fato, ainda não chegou e nem vai chegar ao caos por causa de intercessores, por causa das orações, por causa das famílias tradicionais, por causa das famílias cristãs, por causa dos irmãos, por causa da cristandade. É isto que mantém a nossa nação, para a honra e para a glória do Senhor. E o nome do Senhor sempre será glorificado no Brasil e no mundo, porque Ele está no controle de todas as coisas. Nada foge ao seu poder, à sua vontade, certo? O homem nada é. O homem não pode, de maneira nenhuma, se opor à vontade de Deus. Não tem capacidade, não tem condições. Ele tenta, ele planeja, ele faz os seus arranjos, mas Deus vem e determina. É Deus que determina, certo? Então esta sociedade, ela precisa, certo, de oração. Muitos mantêm esta vida individualista, materialista, certo? Mas a Bíblia nos convida a esta visão centrada, certo, na oração. Centrada na oração. Abraçando a intercessão como instrumento para a expansão do reino, né? Quando o reino expande, nós fortalecemos muito mais a nação, né? Quando o reino de Deus ele cresce, o que é o reino de Deus? Somos nós. Somos nós que fazemos parte do reino de Deus. E a igreja eleita, separada, né? Sacerdócio real, povo santo, nação eleita. Quando nós, de fato, né, estamos aplicados neste reino, o reino ele fortalece ainda mais, certo? Alcançamos mais vidas, alcançamos mais almas. E isto vai mudando o quadro caótico, ok? Da família, da pessoa, da cidade, da nação, né? Deus começa a mover nos governantes, certo? Deus começa a mover e estabelecer a sua vontade, não a do homem,
Não a do homem, mas a vontade de Deus. Tá bom? Orar pela missão do Evangelho e pela capacitação de quem o proclama nos envolve diretamente no propósito de Deus. Lembrando-nos de que nossa vida de fé não é isolada. Não. A nossa vida, ela é uma vida que envolve todos de nossa casa, todos de nossa vizinhança, todos de nosso bairro, do nosso estado, da nossa nação. Então, nós temos que entender esta missão. Nós temos que entender esta missão do Evangelho, certo? Orar pela missão do Evangelho e pela capacitação de quem o proclama nos envolve diretamente no propósito de Deus. Lembrando-nos que nossa vida de fé não é isolada, mas parte de um propósito maior e celestial. Não é? E celestial. Nós nos capacitamos também e nós iremos para o fronte da batalha. Nós oramos por aqueles que de fato, né, aqueles que são capacitados, né, na missão de pregar o Evangelho, homens e mulheres de Deus, né, pastores, né, homens e mulheres de Deus. Mas também nós vamos nos capacitando e vamos nos qualificando cada vez mais, certo? Para esta jornada, para esta caminhada, para esta missão, né? E neste propósito maior e celestial. Essa prática nos desafia a priorizar o reino, colocando os interesses de Deus acima dos nossos desejos. Buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas nos serão acrescentadas. Certo? Por algum motivo, nós oramos muitas das vezes errado, né? Nós dobramos os nossos joelhos, ou então nós sentamos ou de pé, não importa como você faz a sua oração, mas às vezes nós começamos logo pedindo, suplicando, implorando, que nós peçamos, digamos que nós venhamos começar as nossas orações pedindo, mas pedindo o quê? Poder, unção, né? O Espírito Santo em nossa vida, uma vida de santidade, uma vida de retidão, uma vida de fidelidade. Essas petições são extraordinárias, Inclusive, está dentro deste ponto que eu mencionei agora aqui, certo? Essa prática nos desafia a priorizar o reino. Nós estaremos... Esta oração, neste sentido, prioriza o reino, colocando os nossos os interesses de Deus acima dos nossos interesses. É interesse de Deus que nós tenhamos uma vida de relacionamento com Ele. É interesse de Deus que nós tenhamos uma vida, né, aplicada no reino, né, servindo com amor, com fidelidade. Então temos que atentar também para este detalhe, tá bom? Você tem a base para este ensinamento aqui está em Mateus 6:33. Vamos para o segundo tópico, sabedoria prática. Está em Colossenses 4:5-6. Caminhando com sabedoria, ok? Portai-vos com sabedoria com o que são de fora, né? A expressão os que são de fora refere-se aos que não pertencem à fé. E essa instrução é essencial em nosso testemunho cristão, certo? Aqui, através das plataformas, talvez eu esteja transmitindo e comunicando, e estão nos assistindo, pessoas que não professam a nossa fé como cristãos ali, como evangélicos, como crente, como se diz, né? Mas aqui elas estão ouvindo
elas estão observando, depois muitos irão ter acesso a este conteúdo e eles serão alcançados, mesmo não professando a nossa fé, eles serão alcançados. Até porque quem trabalha no convencimento do homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus, certo? Então, este nosso trabalho, este nosso papel, esta nossa missão, este nosso empenho, esta nossa dedicação, este nosso amor para com os de fora é essencial. Inclusive são estes que são motivo para este evangelho. Eles são alvo deste evangelho, desta palavra, destes ensinamentos, do plano de Deus, do plano divino, do plano da salvação. Os que estão de fora, que são alvo para que venham para cá, para o nosso lado, para a congregação dos santos. Certo? Por isso que Paulo observa que nós temos que ter carinho com aqueles que estão de fora, né? É essencial em nosso testemunho cristão realmente darmos testemunho, falarmos, alcançarmos esses de fora. Caminhar com sabedoria implica agir com discernimento, prudência e graça, especialmente ao lidar com quem não compartilha da nossa fé. Quem sabe não outrora, daqueles que não são nascidos no Evangelho, outrora também nós fomos alcançados, certo? Outrora nós não professávamos a mesma fé de quem veio e nos falou do Evangelho, nos trouxe boas novas, nos trouxe a mensagem da cruz. Que Deus abençoe Marcos Pereira, um abraço especial. Está também em uma ilha aqui na região metropolitana de Belém. Estamos falando para o Brasil e para o mundo e sempre temos que passar este esclarecimento. Estamos falando de Belém, do Pará, da Amazônia. E o Marcos está também em uma ilha chamada Outeiro, né? São os arquipélagos aqui, a parte insular, certo, do estado do Pará. Que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. A sabedoria prática que Paulo destaca é o uso cuidadoso das palavras e atitudes. Temos que ter cuidado com as palavras, com as atitudes, certo? De modo a não afastar, mas a atrair as pessoas a Cristo. Olha, para a honra e para a glória do Senhor Jesus, dissemine este conteúdo, compartilhe este conteúdo. Nós usamos o maior cuidado, certo? para nós pronunciarmos, para nós falarmos, para nos expormos, para nos comunicarmos o Evangelho. Ok? Este cuidado com as palavras, né? Com as atitudes, isto é essencial, é importante. Certo? A Bíblia diz, o que ganha almas é sábio. É sábio quem ganha almas. Uma alma, ela tem um preço imensurável. Uma alma, ela tem preço de sangue vertido na cruz do Calvário. Uma alma tem preço de açoites terríveis que o nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo enfrentou, passou, sofreu, viveu estes açoites, recebeu estes açoites por nós, né? A crucificação, a vergonha da cruz, o madeiro, os cravos, os pregos, né? A lança no seu lado, a coroa de espinho, né? Fora a humilhação, muita humilhação. Então uma alma tem um preço imensurável, imensurável. Ok? Então quem ganha almas são sábios, né? É sábio quem ganha almas. Provérbios 11:30. Logo, nosso comportamento pode abrir portas para que outros conheçam o Evangelho. Outros conheçam o Evangelho. Olha só, exemplos arrastam multidões, né?
aquela pessoa que tem um excelente comportamento, né? Um procedimento íntegro, né? Esta pessoa, ela é observada, né? O cristão, o bom cristão, né? O que dá testemunho, ele é observado. E isto é essencial para que nós venhamos, né, realmente alcançar outras pessoas. E estes testemunhos, e esta vida prática, e este modo de viver, este estilo de vida, ele é natural. Ele não é forjado, né? Não é preciso, né? E o Espírito Santo de Deus não deixa que nós venhamos forjar um comportamento. Não, ele é natural. Nós somos assim mesmo, né? Nós vivemos desta maneira, desta maneira de viver, né? Então, agir com sabedoria, demonstrar paciência, compreensão e respeito, certo? Evitando atitudes impulsivas. Eu volto logo mais neste ponto, enquanto esta plataforma me pede um procedimento para me continuar, certo? Isto é normal. Consegui? Opa, que bom! Estamos de volta. Então vamos voltar deste ponto. Agir com sabedoria é demonstrar paciência, compreensão e respeito, evitando atitudes impulsivas que prejudiquem nossos testemunhos. Então, temos que agir com sabedoria, para que o nosso testemunho não venha a ser prejudicado. Essa sabedoria prática inclui viver de forma íntegra e amável. Né? Íntegra e amável. Refletindo o caráter de Cristo. O caráter de Cristo em nós. Né? Cristo em nós. Então, em tempos de ceticismo, portar-se com sabedoria pode tocar corações endurecidos e abrir oportunidades para compartilhar a esperança que há em nós. Compartilhar essa esperança que há em nós, né? O mundo, as pessoas vivem sem perspectiva, sem esperança, certo? Tristes, oprimidas, deprimidas. E se faz importante realmente, né, agir com sabedoria, né, para que muitos corações venham ser tocados através destes testemunhos, né, compartilhar esta esperança que há em nós. É uma verdadeira esperança que há em nós. O segundo ponto deste segundo tópico nos diz: aproveitando as oportunidades. Aproveitando as oportunidades está em Colossenses 4:5b. A sabedoria cristã envolve sensibilidade e prontidão para agir. O Espírito Santo usa o apóstolo Paulo para enxergar cada situação como uma possibilidade de impactar outros com a graça de Cristo. A graça de Cristo. Paulo, ao ser preso na prisão, ele via esta possibilidade de alcançar vidas, né? A guarda pretoriana toda foi alcançada por Paulo em virtude dele estar ali, preso. Como ele teria acesso à guarda pretoriana se ele não tivesse no cárcere, aprisionado? Então, olha só como Deus age na vida do apóstolo, mesmo na prisão. Ele alcança aqueles que eram da guarda pretoriana. Mesmo na prisão, ele alcança o carcereiro. Mesmo na prisão, ele e Silas alcançam aqueles que estão lá aprisionados, que foram libertos. As cadeias foram quebradas, caíram as cadeias, mas eles permaneceram lá, para que não houvesse prejuízo ao carcereiro. E o carcereiro se converteu, a família do carcereiro se converteu e foram batizados. E aqueles que estavam na prisão
foram libertos espiritualmente, embora permanecessem ali, pagassem as suas penas, e muitos certamente foram livres depois. Mas o importante é que eles foram libertos espiritualmente pelo poder do Evangelho, pelo poder da palavra. Glória a Deus, que lindo é isto, né? Então, cada situação com uma possibilidade de impactar outros com a graça de Cristo. Por isto, devemos buscar maneiras de refletir o amor e a verdade de Deus em momentos cotidianos, cada momento, cada oportunidade, no caminho, no transporte, na fila, no trabalho, na universidade, na faculdade, onde quer que estejamos, né? Utilizarmos de momentos, certo? E maneiras para refletir o amor e a verdade de Deus na nossa vida cotidiana, no nosso labor. É importante. Esta base para esta verdade está em 2 Reis 5, de 1 a 3, certo? A Bíblia nos mostra que o tempo é valioso e que devemos usá-lo com propósito. Salmo 90, 12 e Efésios 5,16. Aproveitar as oportunidades e enxergar o potencial em cada encontro e em cada conversa, para que as mensagens do Evangelho sejam transmitidas com graça e clareza. Não sabemos quanto tempo temos e nem quantas oportunidades encontraremos para compartilhar nossa fé. Nossa fé. Devo dizer que este desejo foi o motivo pelo qual eu estou aqui no ar. Transmitindo pelas grandes plataformas. Pelas grandes plataformas. Certo? Eu preciso entrar em outra plataforma, ok? Naquela plataforma rosa, né? Rosinha, né? Eu preciso entrar nela. Me falta mais um equipamento. Eu estou orando, eu estou perseverando em oração, né? No início da 20 Live, certo? Nós começamos em uma plataforma, já aí conseguimos outra plataforma, e esta que eu devo entrar nela também. Nós precisávamos alcançar 1000 seguidores. Isto não é vaidade. E já foi liberado para a gente. Eu estou orando, para que nós tenhamos mais um equipamento, mais um celular, né, para poder entrar na outra plataforma. E podermos ir para 3 plataformas extraordinárias. São bênçãos de Deus para as nossas vidas. Então, este é o motivo pelo qual nós estamos aqui, pregando o Evangelho. Este desejo ardente em nossos corações de alcançar a sua vida, de falar de boas novas a você. Faz bem a tantas pessoas viver assim, no lado de Cristo, no Evangelho, servindo a Deus. E nós queremos compartilhar isso com você. Queremos trazer você conosco, para nós caminharmos juntos, para nós aprendermos juntos, para nós orarmos juntos. Né? Isso é muito bom, isso é maravilhoso. Por isso Paulo nos encoraja a vivermos atentos, prontos para sermos instrumentos nas mãos de Deus. Ser instrumentos nas mãos de Deus. Meu amigo jornalista Catete, um abraço. Apóstolo Paulo foi o maior exemplo de conversão e referência com Cristo. É isto? É isto aí, grande jornalista, meu querido amigo Catete Fonseca. Esta plataforma eu consigo, inclusive, visualizar, né, algumas pessoas que estão entrando. Agora, a outra plataforma aqui, a vertical, eu não consigo, está mais distante e os nomes são pequenos, eu não consigo, né? Mas nós iremos aprimorando isto aos poucos, né? Com o tempo.
resiliência, né, Capete? É resiliência. É conversão e resiliência com Cristo. Que bênção, tá bom? Então vamos aqui adiante. Então Paulo encoraja-nos, né, a sermos instrumentos de Deus para a evangelização dos povos, para alcançar vidas, para alcançar almas, para pregar estas boas novas tão maravilhosas, tão extraordinária, né? Tão extraordinária. Todos nós que estamos aqui, né, muitos que estão aqui, né, como telespectadores nestas plataformas, dão testemunho disso, dão testemunho desta nova vida, dão testemunho deste encontro maravilhoso com Deus, dão testemunho deste modo de viver, deste novo nascimento, da nova criatura, da nova cidadania. Recebemos a cidadania dos céus. Cidadania dos céus. Isto é maravilhoso. O terceiro ponto deste segundo tópico, palavras temperadas. Colossenses 4,6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. Agora Paulo destaca a importância de uma fala que reflita graça e sabedoria. Graça e sabedoria. De fato devemos falar de maneira que edifique, cure e preserve, assim como o sal atua nos alimentos. Palavra de sabedoria, palavra de bênção. Você é vitorioso, você é uma bênção. Que haja paz, que haja alegria, que haja felicidade, que haja crescimento, que haja sabedoria, que haja cura em sua vida. Palavras de sabedoria, palavras, né, temperadas, né? Não são aquelas palavras torpes, palavras que outrora, né, às vezes praticávamos, ou muitos praticam, né? Praticam. E que em vez de estimular, em vez de trazer ânimo, traz desânimo, né? Então nós temos que realmente transmitir estas palavras como sal que tempera, né? Sal que tempera. Este tempero em nossa comunhão deve atrair as pessoas, tornando nosso testemunho atraente e verdadeiro. Atraente e verdadeiro. Essas demonstrações aqui são do próprio Paulo, do próprio proceder da vida dele, né? Ele instruindo a igreja de Colossenses, instruindo as demais igrejas que esta carta chegou. Jesus também ensinou sobre o poder das palavras, lembrando-nos que elas revelam o que está em nossos corações. Se nós temos coisas boas em nossos corações, proferimos coisas boas, né? Se o nosso coração está cheio de alegria, nós transmitimos alegria. Paz, transmitimos paz. Certo? Isto é importante. Mateus 12:34. Portanto, falar com graça e sabedoria não é apenas sobre escolher bem as palavras, mas também sobre cultivar um coração transformado pelo Espírito Santo de Deus. Quem tem o Espírito Santo de Deus, este coração transformado, no momento em que ele abre os seus lábios, ele começa a proferir palavras de sabedoria, palavras de alegria, palavras de paz, palavras de unção, palavras de cura, palavras de libertação, e Deus vai agindo, o Espírito Santo de Deus vai operando, e as pessoas vão sendo impactadas, e as pessoas vão sendo transformadas, e as pessoas vão abandonando as suas velhas vidas, e as pessoas vão abandonando as suas velhas práticas, e as pessoas já não querem mais viver esta vida terrível que viviam, de tristeza, de angústia, de depressão, de opressão, de frustração, e vêm viver a nova cidadania em Cristo, nascem de novo em Cristo, para a honra e glória do seu nome. Palavras temperadas tocam vidas, trazendo cura, consolo e luz ao mundo, este mundo que vive em trevas. Precisamos transmitir estas palavras de verdade, palavras temperadas, para que haja luz, a luz do Evangelho brilhe e arranque as pessoas que vivem em trevas. Certo? Estes
Isto acontece. Isto é real. Isto é real. Aconteceu em nossas vidas e pode acontecer na sua vida também. Em nome do Senhor Jesus. Isto está, a base para esta palavra que eu acabei de falar está em Provérbios 15, 1 e 16 e 24. Elas diferem do discurso áspero e impaciente, comum em uma sociedade marcada pela pressa e pelo desespero. As pessoas vivem na correria, as pessoas vivem no desespero, as pessoas vivem na pressa, né? E isto gera um conflito, isto gera uma confusão, isto gera uma falta de comunicação. As pessoas já não conseguem mais se comunicar, não conseguem mais conversar, não conseguem mais se entender, certo? Não conseguem mais se entender. Assim, Paulo nos convida a uma comunicação que espelhe a bondade de Deus, mesmo em conversas difíceis. Mesmo em conversas difíceis, em assuntos complexos, temos que utilizar a palavra, o evangelho, a sabedoria que é nos dada por Deus, a sabedoria que é nos dada pelo Espírito Santo de Deus. Que nosso falar seja cheio de empatia, verdade e humildade, refletindo a presença de Cristo em cada diálogo. Presença de Cristo, presença marcante de Cristo. Cristo, quando ele caminhava no seu ministério, a sua presença era marcante. Ao abrir os lábios, ele falava com autoridade, com poder, né? E arrastava multidões que os cercavam, que para ouvirem as suas sabedorias, proferir sabedorias, palavra de sabedorias, palavra de cura, palavra de libertação, palavra de milagre. Venha viver essa vida com Cristo, querido. Venha viver com Cristo esta nova vida. Venha servir a Cristo. Isto não é religião. Isto é um caminho de verdade e vida. É importante que nós estejamos em uma comunidade, é importante, certo? Uma comunidade saudável, uma comunidade realmente que trate com seriedade do Evangelho, que trate com seriedade as boas novas, né? Que trate com muita seriedade, isto é salutar, certo? Vamos para o terceiro e último tópico, comunhão ativa. Comunhão ativa. O primeiro ponto deste terceiro tópico, cooperação. Colossenses 4, 7 a 9. Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo do Senhor, de tudo vos informará. Certo? Então Tíquico esteve com Paulo ali na prisão em Roma. E Tíquico, ele é realmente este discípulo, né, fiel, que estará transmitindo muitas coisas de Paulo à igreja de Colossos. Nesse trecho bíblico, Paulo menciona Tíquico, o Onésimo, como exemplo de cooperação no ministério. Ele descreve Tíquico como amado irmão, fiel ministro e conservo do Senhor, enviando para informar a igreja sobre sua situação e consolar seus corações. Olha só o que é a presença de Deus na vida de um homem. Paulo, mesmo na prisão, e na prisão ele sofria açoites, na prisão ele não tinha regalias, certo? Ele esteve também numa prisão domiciliar, mas vivia acorrentado, só não vivia amordaçado. E Tiago, ele era o escrevente, né? Paulo ditava e Timóteo escrevia, né? Escrevia lá, né? Paulo estava na prisão de Roma,
Mas lá ele profere isto: consolar os corações dos irmãos. Né? Esta carta vai para consolar o coração dos irmãos em Colossos. Essa descrição revela a importância de parceiros que compartilham da missão e que têm caráter e fidelidade comprovados. Tíquico, com sua dedicação, torna-se um exemplo, uma extensão de Paulo, levando ânimo e direção à igreja. Direção à igreja. Por isso que a irmandade, ela é essencial, certo? Nós, irmãos em Cristo, na fé, é importante esta irmandade. Por quê? Eu tenho recebido a admoestação, né, de um servo de Deus, de um homem de Deus, do meu pastor, né? Na convivência entre os irmãos, nós aprendemos uns com os outros. E eu estou aqui transmitindo para você estas verdades maravilhosas, né? Recebemos a demonstração, né, nos seminários, né, através em aprendermos a teologia, em aprendermos, né, cada vez mais a palavra de Deus, crescendo em graça e conhecimento para transmitir. Então aqui nós vemos justamente esta cooperação entre os irmãos. E Paulo destaca, né? Paulo destaca Tíquico, com sua dedicação, torna-se uma extensão de Paulo, levando ânimo e direção à igreja. Onésimo é descrito como fiel e amado irmão, enviado com Tíquico. Esse detalhe é significativo, pois Onésimo, antes escravo, fugitivo de Filemon, agora é visto como igual em Cristo e membro precioso da comunidade. Olha só, coisa extraordinária. Coisa extraordinária. Onésimo, escravo, né? Aprisionado, preso em Filemon, certo? E hoje ele também alcançado pelo Evangelho, alcançado pelas boas novas, alcançado, né, pela mensagem da cruz, nasce de novo e hoje ele está na congregação dos salvos, servindo ao cristianismo, levando o Evangelho, né? Olha que coisa extraordinária, que coisa maravilhosa. Só o Evangelho transforma o homem. Pastor Nathaniel, que Deus abençoe, um abraço, meu amigo. Em nome do Senhor Jesus, só o Evangelho. O Evangelho, a palavra de Deus, transforma de fato e de verdade o homem. Esses versículos enfatizam a importância da cooperação no corpo de Cristo, onde cada membro com seus dons e experiências contribui para fortalecer a igreja e levar adiante o propósito do Evangelho. Homens e mulheres de Deus compromissadas com o reino, na pregação do Evangelho, uma vida íntegra, uma vida fiel a Deus, realmente disseminando esta mensagem, estas boas novas, que nos transformou e transformam milhares e milhares. Esta boa semente que cai em terra fértil e frutifica, né? Tornando velhas criaturas em novas criaturas. Isto é extraordinário, isto é maravilhoso. O segundo ponto deste terceiro tópico, encorajamento. Colossenses 4, 10 a 14. Saudai-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé. Né? Primo de Barnabé. Aqui daria uma outra pregação, já estou refletindo em outra coisa referente a Barnabé. Mas vamos adiante. Em Colossenses 4, 10 a 14, Paulo menciona diversos colaboradores e amigos, destacando o valor do encorajamento mútuo na caminhada cristã. Olha só, o valor, este valor é muito importante, viver em comunhão
entre os irmãos, viver esta irmandade. Isso é muito importante. Aristarco, ele cita Aristarco que está preso com ele. Aristarco está preso com Paulo, mostrando que alguns irmãos estão dispostos a enfrentar dificuldades ao seu lado. Silas esteve preso com Paulo também, passando por dificuldades ao lado de Paulo. Paulo menciona ainda Marcos, incentivando a igreja a recebê-lo, o que sugere que ele superou um período de conflitos passados. Conflitos passados. Todos nós passamos por conflitos, mas Jesus gera a cura. E estes conflitos, eles são superados. Superados. E não detém aquele que tem amor ao Evangelho, amor a Cristo, e este prossegue na expansão do reino, nesta caminhada, pregando o Evangelho. Nada detém aquele que tem um compromisso com o reino. Nada detém. Certo? Este é um sinal de restauração e perdão, ressaltando como o encorajamento pode restaurar relacionamentos. Veja bem, você pega uma pessoa totalmente desestimulada, você pega uma pessoa totalmente de cabisbaixo, você traz para o seu lado, junto com você, esta pessoa, e você encoraja, você dá ânimo, você dá entusiasmo, você fala das experiências que você tem tido com o Evangelho, com Cristo, você alcança essas pessoas, elas saem do marasmo, elas saem desta vida pequena, certo? Desta vida fútil até mesmo, para uma vida de sentido, de significado. Isto é muito bom, isto é importante. Jesus, o justo, é citado como um dos poucos da circuncisão que trabalha pelo reino. Sua presença é uma fonte de consolo para Paulo. Olha só, Jesus, fonte de consolo para Paulo, fonte de consolo para todos nós. Esta fonte, ela é uma fonte transbordante. Ela nunca cessa de transbordar vida e vida com abundância, certo? Fonte de consolo para Paulo, mostrando que o encorajamento também vem de quem está alinhado com a nossa fé e propósito. Provérbios 27, 17. Ele ainda menciona Epáfras, que ora com fervor pela igreja para que se mantenham firmes e maduros na fé, demonstrando que o encorajamento pode vir também através da intercessão. Você intercede e o Espírito Santo de Deus age na vida daquele que você está intercedendo. Deus entra em batalha em favor daqueles que estão sendo alvo de suas intercessões. E o que acontece? Olha o que acontece, né? Ele ainda menciona Epáfras, que ora com fervor pela igreja, para que se mantenham firmes e maduros na fé, demonstrando que o encorajamento pode vir também através da intercessão. As pessoas são impactadas com encorajamento, com paz, com alegria, com felicidade, com cura, quando você ora por elas. Por isso que é importante manter aquilo que nós lemos lá no início desta lição, certo? Manter, ser perseverante na oração, ter vigilância quando estivermos orando, sermos intercessores é importante, caminharmos com sabedoria, isto é muito bom. Aproveite as oportunidades, nós falamos disto. As nossas palavras têm que ser temperadas, cooperarmos uns com os outros, ajudarmos uns com os outros, sermos irmãos, encorajarmos uns aos outros, certo? Então, Lucas, o médico amado, e demais são lembrados também, destacando como cada pessoa, com os seus dons e presença, fortalecendo a fé comunitária. Olha só, fortalecendo a fé comunitária. Olha, se você está só, se você está tentando só, não faça isso. Não faça isso.
Um graveto distante da fogueira, ele se apaga mais rápido. Integre-se a uma comunidade evangélica. Integre-se a uma comunidade cristã. Visite uma igreja no seu bairro, na sua cidade, no seu estado. Vá lá. Certo? Como você há de dizer que uma fruta ela é doce ou amarga se não prova? Vá lá, veja, comprove, ouça essas verdades. Você encontrará instituições sérias que têm alimento saudável, que têm pastos verdejantes para lhe oferecer. E você, eu tenho certeza, plena convicção, que você mudará de vida. Mudará de vida. Se a sua vida já é boa, ela vai ficar melhor ainda. Melhor, muito melhor. Certo? Essa sessão revela que o encorajamento é essencial para o fortalecimento espiritual e para nos mantermos firmes e unidos em tempos de provações. O cordão de três cordas, ele é mais forte. O cordão de 3 cordas, ele é mais forte. Então, se nós estamos em unidade, se nós estamos unidos, se nós estamos juntos, certo? Nós teremos mais força, mais vigor, um encorajando o outro, um conversando com o outro, um estimulando o outro, nesta convivência saudável, cristã, né? Nos alimentando da palavra do Evangelho, você verá que a sua caminhada ela vai ser uma caminhada protegida pelo Espírito Santo de Deus, conduzida pelo Espírito Santo de Deus. O terceiro ponto deste terceiro tópico, compromisso. Colossenses 4, de 15 a 18. A saudação é de próprio punho. Paulo, portanto, menciona isto. Ao encerrar sua carta aos Colossenses, Paulo enfatiza o compromisso no ministério e na fé cristã, mencionando colaboradores como Lucas, o médico amado que com fidelidade usou seus dons ao lado do apóstolo. Em 2 Tessalonicenses, Timóteo 4,11, nós vemos esta verdade. Paulo também cita Demas, que mais tarde abandonaria o ministério, né? 2 Timóteo 4,11, lembrando-nos que o compromisso com Cristo requer perseverança e fidelidade. Muitos podem abandonar a caminhada, mas nós temos que ter esta convicção, fé e lealdade, uns para com os outros e principalmente para com o Eterno, para com Deus. A instrução para que a carta seja lida também pelos laudicenses reflete o valor do compromisso coletivo na comunidade, no qual cada igreja é responsável por promover o ensino e a edificação mútua. 1 Tessalonicenses 5,27. Este ato fortalece a união entre os cristãos e garante que o Evangelho permaneça central em todas as comunidades. Paulo ainda exorta Arquipo a cumprir fielmente o ministério que recebeu, reforçando que cada cristão é chamado a servir com dedicação e zelo. Filemão 1:2. Ele encerra a carta com uma saudação de próprios punhos, pedindo que se lembrem de suas algemas. Com isto, Paulo se torna exemplo vivo de comprometimento pessoal, mostrando-se disposto a sofrer por amor à igreja do Senhor e sofrer pelo Evangelho. Aplicação pessoal. Ore com perseverança, viva com sabedoria e comprometa-se com Cristo e a sua amada igreja. Que bênção! Concluímos este estudo maravilhoso, estudo extraordinário, muito maravilhoso este estudo,
e vamos fazer uma breve oração para encerrarmos a nossa programação. Senhor, estamos na Tua presença, muito obrigado por esta oportunidade, Pai, o poder da oração. Eu quero utilizar o poder da oração agora, para interceder em favor de cada pessoa que está como telespectador deste programa, como ouvinte desta mensagem. Meu Deus, o Senhor conhece a sua vida, o seu coração, o seu labor, a sua casa, o seu caminhar. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu peço que o Senhor levante os caídos, fortaleça os fracos, reconcilie os desviados contigo, salve os pecadores, cura os enfermos e liberta os opressos. Pai, pelo poder da oração eu peço, Senhor, por aquele que está enfermo, por aquele que está encarcerado, por aqueles que está numa delegacia, numa penitenciária. Senhor, visita este, Pai, dá libertação, principalmente espiritual. Deus, entre hospitais, em clínicas, em nome do Senhor Jesus, e leva a cura para estes que precisam de um milagre. Pai, em nome do Senhor Jesus, Senhor, dai-nos uma noite de paz, um dia de bênção, um dia de vitória, um dia de conquistas. Deus, que esta semente, que esta boa semente venha cair em terra fértil e frutificar para a honra e para a glória do Teu nome. É o que eu te peço, essas bênçãos, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. O que tinha em Pentecostes, o que tinha em Pentecostes, eu quero hoje aqui, eu quero hoje aqui. O que tinha em Pentecostes, o que tinha em Pentecostes, eu quero hoje aqui, eu quero hoje aqui. O que tinha em Pentecostes, o que tinha em Que bênção, que prazer, cumprimos esta missão, superamos o cansaço. Hoje o dia foi um dia de muita correria, mas o Senhor nos deu da sua graça para estarmos aqui, comunicando paz, alegria, felicidade, comunicando libertação, cura, milagres, prodígios e maravilhas, em nome de Jesus de Nazaré. Lembrando que a Vinde Live acontece segundas, quartas e sábados, certo? E outra vez ou outra nós entramos em alguma programação, né, urgente, algum momento que requer que nós venhamos trazer alguma palavra. É importante também nós entrarmos em outros dias, tá bom? Mas, via de regra, nós temos aí segunda, quartas e sábados para transmitir através da Vinde Live. Espírito Santo de Deus, sei que estás aqui a me ouvir, mesmo sem nada falar, tu já sabes o que vou pedir. Espírito Santo de Deus, sei que estás aqui a me ouvir, mesmo sem nada falar, tu já sabes o que vou pedir. Faça a sua oração logo mais. Fale com o Espírito Santo. Sabes muito bem, pois me conheces como ninguém. O Espírito Santo te conhece. Espírito que intercede com gemidos, com minha vida vem, apodera-te de mim. Glória. Quero mais de ti. Queremos mais de Ti, Espírito Santo. Glória a Deus. Sinta a presença desse Espírito Divino na sua vida, inundando o seu coração, entrando na sua casa, entrando e movendo na sua família, em nome do Senhor Jesus. Esta presença divina
onde você estiver. Espírito Santo de Deus, sei que estás aqui a me ouvir. Fale com Ele. Mesmo sem nada falar, Mesmo em silêncio, Ele te ouve. já sabes o que vou. Mesmo derramando lágrimas, soluçando, Ele te ouve. Espírito Santo de Deus, sei que estás aqui É muito forte a presença do Espírito Santo. mesmo sem nada falar. Tu já sabes o que vou pedir. Espírito, leva pra mim o que eu preciso, sabes muito bem, pois me conheces como ninguém. Espírito que intercede, longe me com minha vida vem, apodera-te de mim. Quero mais de ti. Que o Espírito Santo de Deus apodere-se da sua vida de maneira tremenda, poderosa e sobrenatural. Chegamos no final desta programação. Ao Deus eterno, imortal e invisível, honras e glórias pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém.